Perfeito, tudo corria perfeitamente. Guardaria Rebeca para Yitzhak e levaria Nina para si próprio. A negociação do preço com Melka foi longa e cansativa. Ela sabia o que ele tinha, ou imaginava saber, já que metade fora escondida longe dali. Eliezer oferecera metade do que estava visível e a mulher queria tudo. Durante 4 dias, concluíram e Melka ficou com 3/4 de tudo que estava visível. Eliezer economizara mais da metade da compra. Ele mesmo comprou Nina por um belo preço e a possuiu ali mesmo em Harã, deliciando-se com a jovem loura que não se fez de rogada em agradá-lo. Ela chegaria em Gerara com 2 meses de gravidez, dando um lindo menino Sarará a Eliezer. A volta foi tranquila e os maiores perigos residiam em não permitir que os pastores, há tanto tempo afastados de suas mulheres, atacassem pequenas aldeias à procura de fêmeas disponíveis. Eliezer sabia que isso lhe traria desgraça e foi fixado um edito determinando que o pastor que violasse uma mulher seria degolado. Após tal mandato, a tropa seguiu calma até Gerara. Yitzhak estava em sua tenda, descansando do almoço e protegendo-se da intensa canícula. A caravana chegou, sendo recebida com estardalhaço por todos, vindo incomodar o jovem no seu repouso da tarde. Desde que quase morrera, Yitzhak era tratado como uma bolha de sabão prestes a estourar. Tudo lhe era feito, não só para agradá-lo, como também para que não fizesse força e não se altercasse. Era a joia rara do nobre Avraham. Com a barulheira infernal que se estabeleceu, Yitzhak levantou-se e foi ver o que estava acontecendo. Depois de descerem dos camelos e se aprumarem, ele foi apresentado à noiva. Yitzhak era franzino e macilento, mais baixo do que Rebeca. Ela era alta, perto de 1,75 m, enquanto que Yitzhak, devido a toda a sua fraqueza, alcançava 1,65 m. Rebeca olhou com frieza, mesmo tendo sido prevenida por Eliezer que lhe contara a história de Avraham e do filho. Ela não pode deixar de sentir um certo sentimento de rejeição por esse homem tão pouco varonil, enquanto que o moço deleitou-se com sua rara beleza. A festa de casamento foi uma cerimônia que durou dias. Vieram reis de Canaã, e, até mesmo, altos sacerdotes de além de príncipes de Madiã, Idumeia, Moabe, Síria, Mitani e beduínos do deserto do Farã, em pleno Sinai. Ismael, já adulto, veio com sua comitiva, tendo sido recebido pelo pai e irmão com grande pompa. Afinal, ele era o rei de Madiã, chefe de uma tropa de mais de 5.000 homens. Os demais irmãos, filhos de Setura, estavam lindos como um despertar do sol numa manhã sem nuvens. Receberam o irmão mais velho com alegria e algazarra, e Ismael apresentou seus próprios filhos e juntos brincaram, para a extrema alegria de Avraham. Foi Ismael quem anunciou a Avraham que sua mãe, Agar, morrera há alguns meses de velhice. Avraham confrangeu-se realmente, gostava da escrava que lhe abrira o coração e o caminho para uma paternidade magnífica. Ismael era de unir a beleza máscula impressionante, com seus olhos negros, seus cílios extremamente longos, e uma altura e força muscular inigualáveis. Cada convidado célebre recebeu um presente nababesco de Avraham, que não mediu esforços e nem poupou recursos para que a festa fosse perfeita. Tudo correu a contento e os jovens nobentes celebraram o casamento em grande estilo oriental. A primeira noite foi um desastre. Yitzhak havia mantido fugazes relações sexuais com algumas escravas. Ele as agarrara, quase selvagemente, e passara-lhes a mão, muito mais sob o domínio da curiosidade do que sob a concupiscência. Com uma delas, mais frenética, masturbara-se e descobrir o prazer solitário. Tinha o mesmo defeito que o pai tivera, ejaculação precoce. Na primeira noite, sob o efeito da emoção e da visão do corpo escultural de Rebeca, ele nem chegou a penetrá-la, alcançando o ápice antes de consumar o ato. Meia hora depois, sob intenso frenesi, após ficar novamente excitado, ele a desvirginava, para imediatamente após,
atingir o clímax, tombando exausto sobre os coxins, e dormir a sono solto. Rebeca não sabia se chorava ou ria do ridículo da situação. Pensou em tudo que sonhara como moça e dormiu com o coração confrangido. Os meses foram passando e a situação com o casal não melhorara. Os homens davam pouca atenção às mulheres, e Yitzhak via em Rebeca um brinquedo para seu prazer. Ela, por sua vez, procurava distração com suas damas de companhia, visitando todo o acampamento. Havia um homem no acampamento principal, pastor de Avraham, viúvo, estranho aos olhos de Rebeca. Era muito alto, superando os 2 metros, fortíssimo, de tez branca, extremamente peludo, parecendo um urso. Sua barba hirsuta, desgrenhada e revolta, assim como seu cabelo ruivo eram tão espessos que só permitia vislumbrar nariz e olhos. Andava seminu, apenas coberto com uma tanga, cingindo-lhe os quadris. Tratava-se de um ser estranho que viera atravessando, há muitos anos atrás, as montanhas da Ásia Menor, provavelmente um muxiqui, um miciano ou um frígio, raças indo-europeias, que estavam situadas na Europa, e vieram paulatinamente para a Ásia Menor. Rebeca viu de soslaio e achou inicialmente estranho e depois, virilmente atraente. Em comparação com o franzino Yitzhak, nuance era oposto. Os meses se passaram e, diariamente, Rebeca e suas amigas, no passeio matinal, passavam pelo peludo homem e a esposa de Yitzhak olhava-o cada vez de forma mais detida. Nuance percebia e sempre que as moças passavam perto do seu posto, ele as cumprimentava gentilmente, cheio de reverências e solicitude. Sempre tinha uma fruta fresca ou uma coalhada com mel, ou, na pior das hipóteses, um ramalhete de flores selvagens para dar às moças. Rebeca sentia que estudar a masculinidade daquele homem aparentemente rude, porém gentil e amável. Os nômades gostam de se sentarem em torno de fogueiras e conversarem sobre fatos e lendas. Yitzhak não fugia à regra. Não era incomum que fosse até a tenda de sua mulher, tendo um rápido intercurso sexual, e depois, ia para as fogueiras, ficando até altas horas da noite, conversando e contando lendas de deuses e demônios. Nuance observara esse ritual quase diário e concluindo que seria bem aceito por Rebeca, entrou às altas horas da noite, na tenda, quando as damas de companhia já estavam recolhidas na tenda ao lado. Encontrou a bela dama dormindo nua, apenas coberta com uma manta fina de linho. A tenda estava às escuras e a lua cheia permitia que se pudesse ver na penumbra. Nuance esgueirava-se com um tigre, olhando cuidadosamente, até encontrar quem procurava. Era o máximo de audácia de um simples servo. Se fosse pego seria morto. Descobriu a bela presa e deitou-se completamente nua ao seu lado, abraçando-a gentilmente. Rebeca dormia tão profundamente que não sentiu quando Nuance colou-se a ela. Ele começou a passar a mão nos seus seios, e depois, entre suas pernas. Nesse momento, Rebeca começou a despertar e se assustou com aquele homenzão ao seu lado. Nuance, rapidamente, tapou sua boca para que não gritasse e disse-lhe baixinho: "Sou eu, Nuance." As coisas se passaram na cabeça dela com uma velocidade surpreendente. Ela reconheceu Nuance, aquele pastor peludo, que sempre a acumulava com petiscos e gentilezas. Não havia o que temer, era um homem conhecido. Mas o que fazia deitado nu ao seu lado? Que cheiro bom! Que pelo macio e que mãos gostosas! E assim pensando, a mulher entregou-se à volúpia daquele homem, ela própria cheia de concupiscência. Noite após noite, Rebeca esperava por Nuance, com verdadeira impaciência. O homem a introduziu no sexo cheio de carícias e gentilezas, onde variavam de posição, trocavam afagos, tornando-a uma mulher completa. A vida é cheia de surpresas e, da maioria delas, nós nem nos damos conta. Rebeca vinha de uma família onde as mulheres, eventualmente, emitiam 2 óvulos por vez. Em tal circunstância,
ficando grávidas, tinham tendência de ter filhos gêmeos não univitelinos, portanto diferentes. Ela estava em seu período fértil, e Yitzhak, com sua costumeira rapidez, ejaculou e foi embora para suas conversas de fogueira. Seu esperma subiu por dentro da mulher, encontrando um dos óvulos e fecundou-o. Mais tarde, Nuance entrou na tenda da mulher, possuiu-a com paixão, e também ejaculou, fecundando outro óvulo que descia pelas trompas. Rebeca fora engravidada por 2 homens simultaneamente. A gravidez foi muito bem recebida por todos, especialmente por Abraão, que temia morrer e não ver a descendência de seu filho predileto. Com o aumento do volume, Rebeca ficou ainda mais ansiosa em ter sexo, e Yitzhak afastou-se dela porque acreditava que poderia machucá-la. Nuance, por sua vez, tornara-se ainda mais assíduo, não faltando uma noite sequer. Tornara-se, entretanto, descuidado. Ao invés de esperar que o acampamento caísse no sono, preferia ir mais cedo porque Rebeca queixara-se de um acachapante sono às altas horas da noite. Nuance fora visto por um dos pastores, exatamente na hora em que passara por baixo da tenda. O pastor o esperara e depois, conversou longamente com ele, descobrindo o romance secreto entre Nuance e Rebeca. O pastor reportou o fato a Eliezer, que chamou Nuance, e dando-lhe, de sua fortuna pessoal, uma grande quantidade de peças de ouro e prata mais 50 cordeiros, mandou-o embora um continente. O pastor que tudo descobrira também foi agraciado com uma quantia ainda maior, mas teve que partir naquela mesma manhã com sua família. Eliezer não queria que o assunto se alastrasse, temendo que, se Abraão suspeitasse do ocorrido, não reconheceria o filho de Rebeca, obrigando-o a separar-se de seu amado filho. Nuance partiu com o coração condoído, amava a deusa, levou seus filhos e instalou-se na Síria. O outro pastor não foi tão afortunado, já que seria assaltado no caminho para o Quemete, e degolado por bandidos beduínos. O parto foi uma agradável surpresa para todos, ninguém esperava gêmeos. Eram 2 meninos bonitos e fortes que logo choraram e mamaram avidamente. O que nasceu primeiro, o primogênito, foi chamado de Esaú, o peludo, pois nasceu com um cabelo ruivo e uma leve plumagem que lhe cobria o corpo. Era um bebê rosado, forte, robusto, belo e vigoroso. Dava para notar que tinha ossos fortes e pesados. O outro foi chamado de Jacob e também era bem constituído, sendo, no entanto, de complexão mais leve e esbelto. Esaú era um espírito terrestre, rude e limitado. Tinha se desenvolvido durante séculos nas savanas africanas, nas florestas europeias e nas estepes eurasiáticas. Jacob era um capelino de primeira hora. Fora sumério, arapense de Mohenjo-Daro quemetense. Estava longe de estar em fase final de evolução de sua longa purgação terrestre, não estando ainda pronto para voos maiores, seja em Atlante, seja em outro planeta habitado por uma humanidade mais fraterna. Abraão encantou-se com seus 2 netos, e, à medida que cresciam, mostrando suas diferenças físicas, o velho foi estranhando e desconfiando que algo estava errado. Jacob era o rosto de sua adorada Sara, mas Esaú era diferente de todos. Eliezer desconfiara da possibilidade de Esaú ser filho de Nuance, pois as cadelas no seu cruzam com vários cães, apresentando mais tarde filhotes diferentes que lembram seus genitores. O velho Damasceno jamais contaria para ninguém que desconfiava dessa possibilidade. Por sua vez, Yitzhak mudara muito com a chegada dos filhos. Tornara-se um pai afetuoso e um marido mais dedicado. Rebeca sofrerá com a perda do amante, que sumira sem deixar traços e nem sequer se despedira. Com isso, só lhe restara voltar-se para o marido e, intuitivamente, com experiência adquirida com Nuance, começou a ensinar, dissimuladamente, como deveria amá-la. O mesmo caminho que Sara trilhou para domar a rapidez amorosa de Abraão, o mesmo fez Rebeca, e com sucesso.
Itzchak nunca chegou a ser o amante ideal como fora Nuanza, porém melhorara em muito seu desempenho. Rebeca teria mais 2 filhas, sendo que na última teve uma séria infecção que quase a matou e a esterilizou para sempre. À medida que os meninos se tornaram adolescentes, ficava cada vez mais evidente que eram totalmente diferentes um do outro. Esaú era alto, robusto e lerdo. Sua inteligência era bovina e sua atividade principal era dedicar-se à caça. Sua função era importante para exterminar os animais selvagens que atacavam os rebanhos de Avraham. Jacob, por sua vez, era pastor por obrigação e um poeta por natureza. Aprendera a ler e escrever com Eliezer, e entre outras coisas que sabia fazer, uma delas era tecer tapetes. Era uma atividade feminina que aprendera com a mãe que adorava fazer, pois relaxava sua mente atarantada e, de certa forma, delirante. Os 2 adolescentes transformaram-se em homens feitos e mal conversavam entre si. Tinham temperamentos tão diferentes que se davam bem, mas não se importavam um com o outro. Não era desamor ou ódio, era apenas indiferença. Esaú conheceu algumas mulheres de uma tribo de Hititas, nômades que passavam grande parte do tempo perto da torrente do Quemete, um rio que nasce e cruza o Sinai. As mulheres de cabelos negros encaracolados, pele branca e jeito esfogueado eram muito belas, e Esaú acabou casando-se com 2 delas, após adquiri-las de seus pais com cordeiros, camelos e pedras preciosas. Judila e Basemat, 2 hititas de beleza ímpar, foram motivo de escândalo para Rebeca e Itzchak. Avraham também se aborreceu e comentou com Itzchak que deveria persuadir Jacob a casar com mulheres de Harã, preferencialmente com parentes de Labão ou descendentes de seu irmão Nacoa. O velho Avraham, com idade acima de 80 anos, estava muito aquebrado, como não poderia deixar de ser, devido à vida cáustica que levava. Contudo tinha uma mente lúcida e chamou, certa feita, seu filho Itzchak e disse-lhe: Itzchak, você não é meu primogênito, porém é fruto do grande amor da minha vida. Seu irmão Ismael, que vejo sempre, está pelas bandas das Arábias, onde tornou-se imensamente rico e poderoso. Tem filhos e netos. E feliz eu sou por ele. Itzchak tomou, displicentemente, de uma tâmara seca, colocando-a na boca enquanto olhava o pai falar. Estou velho, e meu poderoso Deus, cumpriu o prometido e deu-me tudo o que desejava. No entanto, os tempos mudam e a minha morte se aproxima a passos largos. Por isso, muito meditei e decidi fazer como meu pai Tare fez comigo. Ou seja, repartirei minha fortuna com meus filhos, ainda em vida, para que não lutem depois da minha morte e amaldiçoem meu nome. Itzchak impertigou-se mais, o assunto o interessava. Avraham prosseguiu: darei 2.000 cordeiros para cada filho homem e o mesmo a cada filha mulher casada e deverão apartar-se desse lugar, indo para cima de Betel abaixo da torrente do Quemete. Para você sobrarão mais de 12.000 cordeiros, o que é, convenhamos, mais do que recebi de meu pai. Sugiro que fique aqui em Gerara, já que Abimeleque, que Yahvé guarde seu espírito, e seu filho e sucessor, e seu povo nos amam, tendo feito reiteradas alianças com nossa casa. Itzchak não era um indivíduo avarento. Aceitou bem as ideias paternas e meneava a cabeça em assentimento. Avraham, deitado nos tapetes, levantou um pouco a cabeça e chamou mais para perto, olhando de um lado para outro para ver se ninguém o escutava. Itzchak, intrigado, aproximou-se ligeiro. Meu filho, o que vou lhe contar irá ferir-lhe os sentimentos, mas como pai devo lhe falar de minhas dúvidas. Itzchak preocupou-se, franzindo os senhos. Seus filhos são como água e fogo. Não devem permanecer juntos. Se assim o fizerem, irão traí-lo e se matarão mutuamente. Nossa descendência irá cessar aqui, e isso não pode acontecer. Yahvé disse-me em sonhos que serei o dono dessa terra e assim o serão meus descendentes. Yahvé, assim como Avraham não apreciava os filhos de Itzchak. O ruivo Edom,
também chamado de Esaú, peludo, era rude e excessivamente limitado intelectualmente, para manter uma conversa de 10 minutos. Era monossilábico, grunhindo como se fosse um urso e lerdo, a ponto de não entender um xiste. Yahvé sabia que ele era filho de Nuanza, pois fora ele que despertara o pastor e acabara com aquele amor impudíco que podia terminar em derramamento de sangue. Yahvé já não era mais o Deus de vingança. Jacob era o contrário, excessivamente inteligente, na opinião de Abraão, não se sujeitando a nada e a nenhuma lei ou ordem. Sempre fugia do trabalho pesado e, como bom capelino que era, mentia com terrível disfarçatez, inventava histórias com uma viva imaginação, além de ser um larápio, pois era dado a pequenos furtos e imbróglios. Itzchak não lhe prestava atenção, mas Abraão, sagaz e observador, via na atitude do neto um perigoso precedente que poderia tornar-se crítico numa sociedade tão primitiva quanto aquela. Que sugere que faça, meu pai? Mande Jacob embora. Não lhe dê nada a não ser um anel que o distinga dos outros e envie-o à casa do seu tio Labão, que é um homem muito rico e poderoso em Harã. Itzchak ficou absorto com as palavras do pai. Por que não enviá-lo com rebanho, ouro e prata, se tinham tanto? Abraão, parecendo ler seus pensamentos, respondeu-lhe: o homem deve ser forjado na fornalha do sofrimento. Jacob tem tudo e nada faz para ganhá-lo. É moroso e tem um caráter ambíguo. Usa sua inteligência com excessiva astúcia, enganando os simples e desfrutando dos humildes. Yahvé apareceu-me em sonho e deu-me ordens estritas sobre Jacob. Disse-me que será um grande homem e sobre sua descendência irá fundar uma nação. Todavia terá que ser lapidado através do trabalho duro, do sofrimento e da contrariedade. E quanto a Esaú? Acho tão estranho. Nem parece meu filho. Yahvé não queria que Abraão soubesse do filho espúrio, pois temia que seu eleito se tornasse iracundo e mandasse matá-lo, cometendo grande desatino. Portanto, Abraão jamais soube que Esaú era filho de um detestável muxique, um miciano ou quiçá, um frígio. Claro que é. Tem a cor das pessoas da mãe de Rebeca. Assim como os carneiros, deve ter puxado um avô, enquanto que Jacob puxou a Sara, sua mãe. Você fará o que eu estou lhe pedindo? Claro que sim, meu pai. Muito bem, e quando fará isso? Quando você quer que eu faça isto? Que seja o mais rápido possível. De preferência, antes das grandes chuvas para que ele possa viajar em paz e atravessar os grandes rios com facilidade. Itzchak preocupou-se com Rebeca, e Jacob era seu preferido. Teria que usar de astúcia para que a mulher não o impedisse de agir. Contou-lhe tudo com muito cuidado e dizendo que eram ordens expressas de Yahvé, não podendo ser desobedecidas. Rebeca admoestou o marido, dizendo-lhe que, desta forma, Jacob não poderia comprar uma noiva do tio. Jacob tinha 25 anos, já sendo tio de vários filhos de Esaú, que agora já tinha comprado mais 2 outras mulheres de origem cananeia, dando ainda mais desgosto aos pais, além de ter conseguido uma mulher adamita, neta de Ismael, portanto sua prima em segundo grau. Jacob já tivera contatos sexuais com servas e escravas. No entanto, sempre que falava em casar, a mãe o dissuadia, dizendo que ninguém era bom o suficiente para ele. Sexualmente, Jacob era um apaixonado amante que não devia nada a ninguém. Longe de ser apressado como o pai ou avô, tomava-se de gosto pela atividade amorosa, demorando bastante nos prolegômenos e transformando o ato em si numa rapsódia amorosa. As servas e escravas que lhe caíram nas graças comentavam suas proezas sexuais com certo exagero, transformando numa espécie de campeão da arte. Mesmo com todas as reclamações maternas, 5 dias depois, Jacob, junto com mais 2 servos que o iriam acompanhar parte do caminho, partiu com a missão de ir até Harã conhecer o tio Labão e encontrar uma noiva. Não levava riquezas e nem dote, viajava como o mais pobre dos homens. Só era rico em astúcia. Capítulo 5.
Jacob saiu do acampamento acabrunhado. Sabia o que lhe aguardava. Não era uma missão de compra de uma noiva, pois onde estavam os camelos cheios de tecidos, de joias e ouro? Onde estavam os jumentos cheios de tesouros de presentes? Nada, ele tinha sido mandado embora com nada, apenas um anel que não valia grande coisa aos olhos dos outros e que apenas lhe conferia a dignidade de ter nascido na mesma família do tio Labão. Sua mãe, entretanto, lhe havia dado 4 minas, o que era bastante, se fosse esperto. Ele saiu com o dinheiro costurado na roupa. Sua mente perexcitada não o deixava descansar. Havia andado o dia inteiro, e, quando a noite caiu, resolveram montar um pequeno acampamento. Estavam perto de Betel e os 2 servos que o acompanhavam já dormiam, há mais de meia hora. Estava encostado numa pedra que não lhe dava maiores confortos. A noite era negra como azeviche. Não havia lua. A pequena fogueira havia se apagado, porquanto lhe haviam negado lenha suficiente. Yahvé não tinha particular afinidade com Jacob, mas, numa das conversas com Orfiel, este lhe dissera que, um dia, Abraão morreria e que, se ele não cuidasse de Jacob, o seu culto terminaria. Para Orfiel, o culto a Yahvé era importante, porquanto representava a possibilidade de se implementar um monoteísmo verdadeiro. Portanto, Yahvé passou a se interessar por Jacob, mas vendo que era um crápula, resolveu colocá-lo em seu lugar. Orfiel orientou como devia agir e assim foi feito. Jacob estava pensativo, quando subitamente, como se a negridão do céu fosse rasgada de alto a baixo, apareceu uma fenda de luz intensa que lhe ofuscou os olhos. Levou alguns segundos para se recompor do susto e aclimatar a vista à fulgurante luz que amainou para deixar ver uma passagem, como se fosse um túnel suficientemente largo para passar 4 pessoas juntas e levemente oblíquo de forma ascendente. Dava a impressão de ser uma ligação entre a terra e o céu. Apareciam vários espíritos que entravam e saíam do longo túnel. O que era tudo isso? Para Jacob, um caminho para o céu. Na realidade, apenas uma visão formulada por Yahvé. Não existia nada a não ser uma imagem, uma forma pensamento, que o Deus estava lhe formulando para insuflar-lhe esperança, fortaleza íntima e determinação. Um belo espírito, com asas brancas, sempre a mesma forma pensamento de Yahvé, enviou-lhe uma mensagem que explodiu em sua mente. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão e Isaac. Olhe bem para essa passagem, pois é por ela que descem e sobem as almas dos homens. Sobem aos céus e lá encontram a mansuetude de uma consciência tranquila, e descem aqueles que ainda portam o fogo do remorso em seus corações. Vá para Arã e trabalhe duro. Que de tua boca não saia um vitupério, uma lamentação e um ai de dor ou fadiga. Ficarás naquelas plagas pelo tempo que eu determinar. Nem um dia mais ou um dia menos. Quando tiveres que sair de teu degredo, eu indicarei, com sinais irrefragáveis. Obedece-me e far-te-ei imensamente rico e poderoso. Desobedece-me e te farei sofrer agruras tamanhas que os teus dentes cairão, teus dedos murcharão e tua língua secará. Se me fores fiel e lídimo trabalhador, multiplicarei tua descendência e dela farei uma nação. Se me contrariares, reduzir-te-ei a menos do que pó das estradas onde todos pisam e os animais defecam e urinam. Transformarei, por meio de doenças terríveis, teu corpo numa carcaça imprestável, que terás que arrastar pelos caminhos do mundo. Teu cérebro queimará em fogo de um arrependimento tardio que não aceitarei, e terás que voltar à terra em corpo tão deformado que até a tua mãe terá nojo e te rejeitará. Farei tudo isso, pois sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso de Abraão e Isaac. Assim dizendo, Jacob, totalmente tomado do mais completo terror, urinou-se de medo e desmaiou, só acordando cedo de manhã, quando o sol iniciava sua viagem pelo céu. Muitas vezes, um pai é obrigado a oferecer prêmios magníficos a um filho tinhoso, e, como contrapartida, ameaçá-lo de castigos inomináveis.
Se a criança não fosse um pervicaz infrator das normas paternas, o pai não seria obrigado a ser tão severo. O medo, muitas vezes, é um instrumento excelente de persuasão, especialmente quando o espírito é renitente. Martuk era uma mulher de beleza excepcional para uma cinza. Sua raça era considerada inferior pela maioria dos azuis e dos verdes. No entanto, ela era linda. Tinha olhos negros enormes, em contraste com a maioria dos azuis dos demais atilantes. Nascera pobre numa das muitas favelas de um país chamado Lemer, a mesma que abrigara Quentetanques, que viria a se tornar Osíris. Sua mãe, pobre, não lhe deu estudo e educação, tendo se criado na rua, aprendendo com os mais velhos. O pai lhe era um desconhecido. Martuk havia sido, em existência anterior, uma nobre, uma mulher de rudeza, que abusara dos cinzas, quando ainda existia a escravidão. Agora, como cinza, pagava pelos abusos cometidos contra a nobre raça que fora inferiorizada por preconceito e por ter um desenvolvimento cultural diferente dos azuis e verdes. Todavia, sua beleza era notável e quando se tornou adulta, a prostituição foi o caminho mais lógico e inevitável. Os púrpuras adoravam as mulheres cinzas e muitas eram levadas, seja em casamento, seja em bordéis de alto luxo em Tarbultan, capital da Confederação Norte-Ocidental de Atlante. Martuk foi convidada para ser prostituta em um bordel de alto luxo, onde somente pessoas ricas e bem situadas frequentavam. Neste lupanar, ela conheceu um rico empresário chamado Hamador, que se encantou com ela, tendo-lhe feito uma proposta irrecusável, tornar-se sua esposa. As bodas foram quase secretas, pois o empresário não fez questão de muitos convidados, mas, sagaz como era, fez um contrato onde a ex-prostituta continuaria sendo pobre no caso de declarada infidelidade, da morte do empresário ou de um repúdio do marido. A jovem e inexperiente mulher não se importou com a quantidade de papéis que teve que assinar, porquanto ainda era ignorante e iletrada. O tempo passou e o casal vivia em perfeito idílio. Martuk não amava o marido, mas tinha por ele um carinho, uma dedicação toda especial. Afinal das contas, fora ele quem a tirara de uma vida incerta para uma vida de luxo e riqueza. Ele tivera o cuidado de lhe conseguir professores de etiqueta que lhe ensinavam todos os detalhes da complicada forma de se comportar em sociedade. Martuk não era estúpida. Em pouco tempo viu que era apenas o bibelô de luxo do marido que apresentava como se fosse a sua mais recente aquisição. Mas isto teria um preço, pois ele era um homem velho, desprovido de beleza e de charme, enquanto a introduzia numa sociedade de belos homens, viçosos e na espreita por um caso de amor inconsequente. Buitan era uma espécie rara de beleza púrpura. Ele trazia sangue verde nas suas veias, sendo, portanto alto e forte como um verde. Sua pele era uma mescla do sangue púrpura do pai e do sangue verde da mãe, sendo de um marrom quase escuro, com olhos verdes. Para completar seu tipo fascinante para as mulheres de então e daquele lugar, ele era charmosamente amoral. Buitan, quando viu a beleza fascinante de Martuk, numa festa dada por um magnata da alta sociedade, resolveu que ela seria sua, custe o que custasse. Não era amor e sim, um misto de concupiscência e vingança. Resolveu, a todo custo, conquistar a bela presa. Hamador nascera rico. Fora criado de forma imoral. O pai, um rico empresário, achava que o dinheiro era tudo, podendo ser conseguido de qualquer forma, honesta ou não. Aliás, partiu fora através do comércio ilegal de armas, do jogo que era proibido e da venda de favores na área política. Hamador tornou-se ainda mais requintado do que seu pai, que fora seu mestre e paradigma. Ele duplicara a imensa fortuna do pai, tornando-se um agiota de fama internacional, tendo levado várias famílias notáveis à falência, seja fundindo empresa, seja fazendo movimentos agressivos em bolsas de valores para tomar empresas. Buitan fazia parte de uma família que fora destroçada por Hamador.
Não fora um movimento voluntário, mas as articulações políticas do magno empresário, assim como suas obras no mercado de ações, levaram o pai de Buitan à bancarrota e, daquele estado financeiro ao suicídio foi um passo. Buitan odiava profundamente Ramador, culpando-o pela morte e desonra do pai. Em parte era verdade, mas no fundo não era, pois o genitor era um ser inescrupuloso e também havia jogado todas as suas fichas numa jogada que deu errado. Suicidou-se não porque perdera a fortuna conseguida honestamente, pois enriquecera ilicitamente, mas porque a pobreza lhe era intolerável. Se Buital e sua mãe não foram parar na Rua da Amargura fora graças à previdência da genitora, que sempre guardara dinheiro que lhe sobrara nos tempos das vacas gordas. Não era uma fortuna, mas dera para continuar frequentando a alta sociedade, porquanto a família da genitora era proveniente da mais alta estirpe social. Buitan desejou a bela Martuque não só por sua rara beleza, mas como uma forma de atingir o seu adversário. Ele se aproximou dela com todas as mesuras e com voz melíflua, cheia de contrastes, quase assobeando, o que era considerado de bom tom entre os púrpuras. Martuque não se animou com tal aproximação, pois era esperta o suficiente para saber que correria graves riscos. Não tinha paixão pelo marido, mas não queria ser apanhada em flagrante adultério e voltar a ser acachapantemente e ignobilmente pobre. Tudo menos a pobreza. Tudo menos o dignificante trabalho. Ela o tratou, durante uma festa, com recato e procurou fugir-lhe ao contato. Sentir o perigo no ar. Não queria enredar-se com homens belos, pois esta fora a desgraça de sua mãe, e a ela fora ensinado que os homens excessivamente bonitos são vazios, egoístas e vaidosos. Eles só amam a si próprios, repetia amargamente a mãe. Buitan viu, durante a festa, que seria uma forma de atingir o seu desafeto e insistiu em aproximar-se da bela mulher. Quanto mais ele se insinuava, mais ela se afastava, mas o jovem era sagaz, pois aproximava-se quando o marido não estava presente. Que o jovem era belo, disto não tinha dúvida, pensava Martuque, mas existia algo de maligno em seu olhar. Ele podia fazer olhares lânguidos, mas por debaixo de seu charme existia um tigre à solta. Martuque não estava de todo errada, pois o jovem era quase sempre acompanhando do espírito daquele que fora seu pai. O suicida passara alguns anos nas trevas espiando seu crime, mas ao invés de tentar se aprimorar, estava à procura de vingança, tendo, num mecanismo de transferência, colocado a culpa de seu infortúnio na figura de Ramador. Os dois, unidos pela mesma ideia de vingança, viram em Martuque o caminho para destruir o mega empresário. Nos dias que se seguiram à festa, Buitan fez de tudo para conquistar a bela Martuque, mas todos seus esforços redundaram em seguidos fracassos. Não porque a bela fosse de uma enorme pureza, mas porque era esperta o suficiente para não trocar a segurança da riqueza pelas delícias do sexo. Se fosse em outras condições o galanteador teria desistido, pois esta é a técnica do sedutor, lançar seus olhares femininos para o maior número possível de mulheres e conseguir obter os favores daquelas que se interessarem por ele. Contudo, a recusa de Martuque só excitava mais, nem tanto para conseguir seu intento de possuí-la sexualmente, mas, principalmente, de destruir o velho empresário. Ele acreditava que, se conseguisse fazer com que a mulher abandonasse Ramador, ele ficaria profundamente ferido em seu orgulho de macho, abrindo uma brecha para sua vingança. Neste ponto, filho e o defunto pai estavam certos, porquanto Ramador não amava sua mulher, sendo ela um bebeló que lhe levava a tiracolo para mostrar sua masculinidade aos demais. Martuque fugia dele. Não havia, portanto, como conquistá-la. Mas, ele tinha que alcançar seu intento e, sob a influência nefasta de seu pai, arquitetou um plano diabólico. Buitan, sempre atento,
viu que a bela Martuque ia diariamente fazer suas abluções rituais nas águas santificadas do templo da deusa mãe Naked, pois ela queria ter um filho derramador para assegurar sua posição futura. Um filho lhe daria a segurança de herdar a rica mansão e tudo o que nela houvesse, pois tinha receio do filho mais velho derramador, imaginando que ela poderia deserdá-la, caso o pai morresse. Martuque conversou longamente com a pitonisa, e Bhutan, escondido atrás de um biombo, escutou todas as palavras. Tudo o que desejava era o filho derramador. No outro dia, por uma dessas coincidências do destino, o magnata Luquen veio fazer as suas oferendas a Naked, já que estava com o casamento marcado para dentro de uma lua. Na mente criminosa de Bhutan, o magnata Luquen era a pessoa ideal para se obter o resultado almejado. Ele era o mais feroz, concorrente derramador e uma pessoa muito mais notável do que ele. Deste modo, pensou que seria melhor que o escândalo estourasse sobre a cabeça do rival derramador do que sobre a dele, pois ele era ninguém na sociedade, a não ser o filho de um falido e desgraçado suicida. Ele aproveitou os dias seguintes para preparar detalhadamente seu plano, tendo feito todas as articulações de modo minucioso. Bhutan aproveitou a primeira festa em que eles puderam falar. Luquen tratou Bhutan com profunda arrogância. Bhutan sabia ser melífluo quando lhe interessava, e aproveitando um instante a sós com o magnata, disse-lhe: a vida é interessante. Ontem mesmo, uma bela dama, a mais bela da cidade, se ouso lhe dizer, esteve aqui, confidenciou a sacerdotisa, que sentia uma imensa atração por ninguém menos do que Luquen, mas que não era correspondida e nem sequer notada. Escutei, quase sem querer, as suas lamúrias, que me cortaram o coração. E assim falando, fez um gesto como se fosse se afastar e disse: por Naked, eu não deveria comentar isso. O empresário segurou-o pelo braço e, fazendo-se de gentil, perguntou-lhe, mordido da mais viva curiosidade: não se vá assim tão rápido. Você precisa me dizer o nome dessa dama para que eu possa reverenciá-la com todo o meu respeito. O meu amigo sabe que não posso comentar essas coisas. Tudo que é dito no templo, passa a ser sagrado. Luquen segurou-lhe o braço e perguntou, em tom de confidência, de um homem para outro: quem é a criatura? Bhutan disse-lhe, baixinho: trata-se da senhora Martuque, esposa de Ramador. O empresário abriu os olhos surpreso e, logo depois, sorriu satisfeito. Martuque era uma deusa. Bhutan percebeu aquela mudança de expressão. O peixe beliscara a isca. Faltava agora fazer com que caísse no anzol. Luquen voltou a segurar o braço de Bhutan e aproximou-se do ouvido, perguntando-lhe: tem certeza disso, homem? Ela me pareceu sempre tão circunspecta. Você não ia querer que se jogasse nos seus braços na frente do marido. Luquen riu de insinuação. Realmente, não poderia desejar tal ato, e agora que sabia, aquela bela mulher tinha que ser dele. Seus olhos brilhavam e sua mente vagava em delírios românticos e, sobretudo, sexuais. A voz de Bhutan trouxe-o de volta. Terei o maior prazer em ajudá-lo, meu amigo. Poderei marcar um encontro secreto com a dama numa das casas de minha propriedade e, onde, estando a sós, poderão encontrar a felicidade juntos. Ninguém os importunará. Estarão completamente a salvo. Os homens, especialmente, os mais jovens, perdem a cabeça frente a uma bela mulher que lhes oferece seus carinhos. O jovem empresário, incitado em seus brios de macho, assentiu e mordeu a isca. 2 dias depois, a jovem Martuque foi chamada por um homem, que se apresentou como serviçal subalterno do templo, para visitar a pitonisa, pois havia recebido uma mensagem da grande deusa. A jovem retirou-se do seu lar, logo após o marido ter saído para fazer sua ronda vespertina. Um outro homem, intitulando-se também um serviçal do templo, chamava o empresário Luquen, levando-o para uma casa escondida em bairro de operários, onde encontrou Bhutan,
que lhe disse para entrar e esperar que a sua deusa não tardaria. Buitã mandou um serviçal personificar um monge do templo, recepcionar Martuki e explicar que a pitonisa teve que sair para ajudar num parto difícil, e que lhe pedia que o acompanhasse até um local próximo. A moça não teve nenhuma suspeita, já que a sacerdotisa era sua particular amiga. Desse modo, seguiu o homem até a casa onde Luquen a esperava. A casa era medianamente grande, com 8 cômodos. Luquen esperava num deles e Buitã entrou silenciosamente, colocando Martuki num outro aposento. Disse-lhe para esperar já que a pitonisa estava na sala ao lado e que tomasse a beberagem que lhe ofereceu, seguindo as instruções da sacerdotisa. Como a religião era cheia de rituais complexos, poções mágicas, oferendas dentro e fora dos templos, a moça bebeu o líquido, acreditando que isso lhe daria o tão desejado filho de Ramador. Em alguns minutos estava sedada e dormindo no catre. Buitã tirou-lhe facilmente a roupa, despindo-a com cuidado e colocou-a estirada, de forma lânguida e sensual na cama. Saiu do quarto e foi de encontro a Luquen que, impaciente, andava de um lado para outro. Onde está Martuki? Buitã disse-lhe que tinha se atrasado, e já estava tomando um banho para que estivesse bela e cheirosa para o seu deleite. O empresário fremia de júbilo e impaciência. Buitã, diabolicamente, disse-lhe para ingerir uma poção mágica que estava trazendo, pois lhe daria o vigor de 10 homens. Luquen bebeu avidamente, deleitando-se com seu gosto acérrimo e antegozando as delícias que imaginara ter com a bela morena. Sentiu um leve torpor nos membros e sua cabeça rodou levemente. Apoiou-se em Buitã e, com a voz embrolada, perguntou, é assim mesmo? Estou meio tonto. Buitã disse-lhe que o primeiro efeito é um sono reparador de 5 minutos, depois acordaria com uma disposição descomunal. Luquen adormeceu em poucos instantes sob o efeito da poderosa sedação. Buitã ergueu e levou-o para o quarto onde dormia profundamente Martuki. Tirou-lhe a roupa, os sapatos e colocou-o na cama com a bela adormecida. Ajeitou o corpo do empresário de forma a parecer que estavam se abraçando e colocou-se na porta da casa. Resfolegou do esforço feito e passou a mão em sua testa suada. Tinha ido longe demais para voltar atrás. Na hora marcada, um amigo de Buitã, também mancomunado na trama, falou para Ramador que sua mulher tinha pedido para ir até uma determinada casa, pois lá lhe faria a maior surpresa de sua vida e culminaria com uma alegria inexcedível. O mega empresário seguiu o amigo até a casa estabelecida e entrou, já chamando por sua bela amada. Um serviçal, o mesmo que trouxera Martuki, o acolheu, cheio de mesuras, dizendo que sua mulher estava repousando e que ele a levaria até onde se encontrava a bela diva. Ramador o seguiu e ele abriu uma porta, permitindo que o velho empresário entrasse. O quarto estava escuro, já era fim de tarde, e a pesada cortina tampava completamente a luz do sol. Os olhos do marido levaram alguns segundos para se adaptarem à súbita escuridão e não queria crer no que seus olhos lhe mostravam. Sua mulher, nua, deitada e abraçada com um outro homem. Quem era esse canalha? Esses segundos de dúvida e embaraço foram terríveis para o infeliz. Ele levou um golpe forte na nuca e desacordou. Ramador acordou com uma dor de cabeça lancinante e ensopado de sangue. Segundos depois, não sabendo como, entraram 2 policiais que o prenderam na hora, enquanto ele gritava quem ele era. No entanto, os policiais haviam encontrado Luquen morto, com um punhal nas costas. Nenhum sinal da mulher, mas sua bolsa, com seus documentos de identidade, estava jogada num canto. Ela desaparecera. A polícia levou o empresário para a delegacia onde ele foi indiciado como assassino do empresário Luquen. O motivo era claro, pois o falecido era amante da esposa que estava desaparecida e o marido havia surpreendido o casal em conúbio carnal e, portanto, o havia assassinado, enquanto a mulher fugia espavorida.
Martuki acordou algumas horas depois com uma terrível indisposição. Sua cabeça doía horrivelmente e ela não reconhecia o lugar onde estava. Era um quarto pobremente imobiliado. Ela tentou abrir a porta, mas estava fechada. Ela começou a esmurrar a porta e gritar por socorro. Alguns instantes depois, o forte portão se abriu e entrou ninguém menos do que o asqueroso Bhutan, junto com 2 séculos. Ela recuou com medo. Obviamente havia alguma coisa terrivelmente errada. Bhutan sentou-se numa cadeira e contou-lhe como ela fora flagrada pelo marido com amante, e o velho empresário, num arroubo de ódio, matou com uma punhalada nas costas nada menos do que o famoso Luquen. Martuki entendeu tudo num ótimo e arriou-se na cama, desesperada. Ela achava que seria morta. As semanas se passaram com Martuki presa em seu cárcere privado, onde era alimentada e tratada convenientemente. Bhutan entrara numa certa noite a possuíra com vigor. Ela permitira, pois sentia-se perdida e não via razão para resistir a tão vil personagem, que poderia matá-la sem dó e piedade. Depois daquela noite, ele vinha quase sempre à mesma hora e a possuía com paixão e vigor. No início, ela se entregava de forma desgostosa, passiva e sem troca de carinho. Depois de algumas vezes, ela passou a colaborar com o novo amante e chegou ao clímax por diversas vezes. Havia uma dicotomia em sua alma, sentia medo e concupiscência pelo belo homem. Enquanto isto, toda a sociedade de Bhutan ficou estarrecida com o crime e o desaparecimento da mulher só comprovava o fato. Para complicar, a casa onde ocorrera o crime fora alugada pelo assassinado, confirmando portanto a tese de crime passional. A justiça proclamou o acusado como culpado do crime e condenou à morte, e ele foi executado após 2 anos de longas demandas judiciais. A figura do jovem empresário assassinado, entretanto, era excelente e todas as vozes ficaram contra o mega empresário que todos sabiam ser ardiloso e ganancioso nos negócios. No final, uma forma de guilhotina decepou-lhe a cabeça e a morte se consumou. Seu enterro foi melancólico, só comparecendo o filho, que não acreditava na acusação. Com a morte de Ramador, Bhutan achou que a mulher deveria morrer também. Era muito perigoso ela permanecer viva, pois sabia de tudo. Só a mantivera viva por achá-la bela e desejável, mas agora já se cansara dela e, numa noite, ao invés de ele entrar no quarto, entraram 3 esbirros e chacinaram-na cutiladas. Despedaçaram seu corpo e o levaram para uma pirra funerária onde o fogo a consumiu rapidamente, fazendo-a desaparecer completamente. A vingança de Bhutan estava completa. A vida, todavia, continua no mundo espiritual. O empresário, ao morrer, foi colhido pelas forças positivas do astral e encaminhado a um hospital, onde se recuperou de sua traumática morte. Em poucos meses, tendo sido orientado pelos seus guias espirituais, abandonou completamente a ideia de vingança, pois disseram-lhe que devia deixar isto a cargo da justiça divina. Martuki também foi ajudada pelas mesmas forças de amor do astral, mas sua reação foi completamente diferente. Havia desenvolvido uma perigosa mescla de amor e ódio por Bhutan, e sua terrível morte a fizera desenvolver uma ira caliginosa. Seu estado de espírito a fez fugir do hospital e se embrenhar nas trevas, onde rapidamente os alambaques a aprisionaram. O alambaque mor daquela região ficou fascinado pela sua beleza, assim como pela sua disposição tenebrosa de vingança e a fez sua amante. Martuki aceitou de bom grado a proteção do perigoso Bokgajete, pois naquelas paragens, quem não é dos alambaques torna-se prisioneiro deles e é levado à mais ignominiosa loucura. Bokgajete, ao se inteirar da história de Martuki, resolveu que iria empresariar pessoalmente tal empreendimento. Chamou um dos melhores chefes de obsessores, que eles chamavam de Mijigabaki, Piolho de Dragão, e mandou investigar detidamente a futura vítima. Alguns dias depois, o Mijigabaki voltava com um relatório detalhado. Bhutan era egoísta, vaidoso ao extremo, amoral e facilmente conduzido,
através de sugestões mentais. Seu falecido pai havia se incrustado ao filho e ambos viviam uma vida mental entrelaçada. Bastava sugerir coisas ao semi-inconsciente pai que o filho logo obedecia. Boca e Gadget resolveu que iriam levá-lo ao vício da miridina, que estava se espalhando pelo mundo, e dali a queda final. Os anos se passaram lentamente. Bluetão foi levado a todos os vícios simultaneamente: miridina, bebidas alcoólicas e jogo. Seus recursos, que não eram tão poucos assim, foram consumidos e, quando os vícios se tornaram parte de sua personalidade, Martuk e os Mijigabax de Boca e Gadget haviam levado o imprevidente à ruína. Ele não era nem sequer a sombra do belo Bluetão. Agora era um farrapo humano, sendo evitado por todos. Vivia sujo. Perdera todo o dinheiro e as propriedades. Andava perambulando pelas ruas, mendigando algum dinheiro para sua dose de miridina. Agora, sem dinheiro para um vício tão caro, caíra em vícios mais pobres e degradantes. Os Mijigabax, seguindo ordens de Boca e Gadget, o estavam levando à loucura e à devassidão de forma lenta, gradativa, de tal modo que ele não notaria e nem poderia resistir. Se fosse feito algum movimento mais rápido, a vítima poderia se dar conta de que o demônio estava atrás dele e procurar ajuda nos templos especializados. A gradativa e lenta viciação não deixava margem à reação. Bluetão estava inevitavelmente sendo levado à loucura completa, que chegou, finalmente, após 10 anos de vícios, degradações morais e ruína física, moral e financeira. A polícia o internou num manicômio judicial, pois se tornara perigoso. Lá, sem a miridina, sem a bebida, sem os demais vícios que o embriagavam, ele sofreu com sintomas de abstinência de tal ordem que os médicos tiveram que injetar doses imensas de tranquilizantes que o deixavam completamente abobado. Após alguns meses, ele tornou-se catatônico e morreu num incêndio acidental, junto com alguns infelizes. Sua ruína não chegara ainda ao fim, pois pai e filho que haviam se tornado uma unidade, foram logo aprisionados pelos Mijigabax e levados à presença de Martuk, que aproveitou para transmudá-los, ambos, em duas ferozes mesclas de animais e enfurná-los em abismos tenebrosos onde puderam curar suas feridas morais. O grande exílio chegou e Boca e Gadget aceitou fazer parte dos Alambacas de Varuna e partiu para a terra, levando Martuk e seus Mijigabax. Martuk partiu sem sequer notar as grandes diferenças que estavam acontecendo em Atlante, pois sua mente estacionara na vingança e agora, que havia enchido sua taça de fel, não lhe restava mais energia para viver. Ela se tornara apática e embrutecida. A ida à terra foi uma bênção, porquanto lá poderia haver o recomeço. Por sua vez, Bluetão viera exilado de Capela junto com outros 30 e poucos milhões de almas empedernidas há cerca de 1800 anos. Viera e renascera 6 vezes antes de vir a Serecob. Ao invés de melhorar, empeorara. Nas primeiras existências na Terra, esse espírito empedernido, fizera tudo o que lhe aprovera fazer, infrene e fascinoroso. Matara, roubara, enganara, estuprara, colocara a culpa de crimes em outros, testemunhara em falso. Em suma, sem consciência e endurecido no mal tornara-se um demônio de loucura e malvadeza. Espiara seus crimes em furnas infernais em companhia de almas tão envelhecidas quanto ele próprio. A atuação desgastante do mal sobre o mal levou-o ao paroxismo da loucura, e a pleitear, em preces ardentes, uma nova oportunidade que lhe foi outorgada, após certo tempo. Renovou-se gradativamente vida após vida, cometendo um ou outro deslize, mas nenhum de gravidade. Veio finalmente a se tornar Jacob. Renasceu no seio de uma família de pastores nômades que tinham uma estrutura hierárquica muito sólida. Abraão, o patriarca, era um homem de personalidade forte que conduzia seu povo, pastores e rebanhos com uma crueza que, muitas vezes, beirava a perversão. Não que fosse mau, pelo contrário,
Era apenas rudeza e um fanatismo pelo seu Deus que deixava qualquer um exasperado. Quando Jacob renasceu, Orofiel, que visitava de tempos em tempos Sevê, explicou-lhe a importância de desenvolverem um trabalho de conscientização no jovem. Era preciso lapidar sua mente com trabalho duro e honesto, e mais do que simplesmente colocá-lo como um escravo, deviam prepará-lo para ser a semente de uma nação muito especial. Mitaton já tinha planejado que um dia o mundo iria precisar de uma cultura monoteísta e Jacob era um dos 200 candidatos espalhados pelo mundo devido ao enoteísmo exacerbado